Olá, minha amiga Jordana, tudo bem com você? Agora nós vamos estudar aqui o início de um período conhecido como República Oligárquica. Com a saída do Floriano, ali se encerra a República da Espada, onde que os militares vão governar o Brasil de forma preponderante. No meio da República Oligárquica, ou seja, onde que as oligarquias, onde que os civis vão governar, o que acontece? Nós vamos ter um militar que é o Hermes da Fonseca, tá bom? Só que 99% dos presidentes eram civis ligados diretamente às questões agrícolas, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar essa parte aqui do que o Brasil viveu nesse período chamado de República Oligárquica. Então vamos lá. Ó, o primeiro presidente aí, pós-militares, vamos dizer assim, foi o Prudente de Moraes, que, conforme eu já havia comentado com você, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul foi, de fato, pacificada por ele. Também, tanto é que o apelido dele vai ser o Pacificador, tá bom? E aí, Floriano ele vai, na verdade, o Prudente de Moraes, ele vai reatar relações com Portugal. Isso aqui é importante. Ele vai reatar relações com Portugal, rompidas por Floriano, tá bom? Aqui outra coisa que ele vai fazer, ele vai tomar posse da ilha de Trindade, que havia sido dominada pelos ingleses. Portanto, se você for observar, a ilha fica aqui pertencendo à Vitória no Espírito Santo, tá vendo? Mas isso daqui é mais uma questão de estratégia do Brasil mesmo, de ocupação, porque uma ilha serve também como defesa, em caso de algum conflito aí que tanja o mar, tá ok? E, ó, pra você ver, os ingleses tomaram uma coisa que está bem perto do Brasil. Outra coisa que o Prudente de Moraes vai fazer justamente o quê? Ele vai resolver a questão das fronteiras, da região das missões, viu? Isso daqui, se você está acompanhando o curso completo, você vai observar que ali, pós-União Ibérica, Portugal e Espanha vão fazer diversos acordos para tentar definir o que é de quem. E justamente o território das missões é que foi o mais complicado deles chegarem a uma intermediação. Só que aqui nós já não estamos falando mais de Portugal e de Espanha, e sim agora de Brasil e Argentina, tá bom? Então quem vai contribuir para resolver essa questão foi o Grover Cleveland, presidente dos Estados Unidos. Certinho? Então, consegue de fato resolver essa questão da fronteira a respeito da região das missões, ficando com o Brasil. Tá bom? E aqui um grave conflito, que vai ser justamente a Guerra de Canudos. Viu? Então é bom a gente destacar isso daqui, porque de fato nós vamos ter agora a possibilidade de conhecer o Brasil de uma forma que antes não era vista. Que era justamente o quê? Deixa eu só a gente conversar. Aqui, através da Guerra de Canudos, nós vamos ter de fato a possibilidade de conhecer um Brasil que antes passava despercebido. Não que essa parte ali fosse desconhecida pelos próprios moradores, mas porque o sudeste brasileiro não conhecia a miséria. Embora pessoas passassem fome lá também. Só que eu falo assim, os jornais eles não faziam cobertura sobre isso, eles não davam a mínima. Só que quando estoura o conflito em Canudos e que esse conflito ele começa a se estender, que tropas brasileiras vão perdendo para sertanejos, o negócio começa a ganhar destaque. Opa, peraí. Agora vamos lá em relação ao que foi o movimento. Nós vamos ter no sertão, praticamente da Bahia ali, a vida era muito difícil, a seca era muito prolongada, os coronéis pesavam muito, dificultavam muito a vida
das pessoas. Então, aqueles que não iam embora para as cidades, os que ficavam começaram, já viviam uma vida muito difícil. E quando vem Antônio Conselheiro, que começa a pregar no sertão, falando sobre amor, falando sobre esperança, falando sobre a possibilidade de ter uma vida boa, aí esse discurso começa a entrar dentro do coração das pessoas mais simples, tá? Só um parênteses aqui na aula, né? Tem uma história, né, dentro das várias, que conta que o Antônio Conselheiro ele foi traído pela mulher e a partir disso ele começou a andar pelo Nordeste, né, ali pregando a palavra de Deus. E nesse ponto ele começa a conseguir adeptos, pessoas começam a ir atrás dele. E ali, ao localizar uma fazenda meio que abandonada, eles começam a fundar um povoadozinho, um vilarejo, onde que as pessoas plantavam, tinham direito a comer, e começaram a ter uma vida boa. Só que isso vai incomodar os coronéis, porque justamente eles começam a perder mão de obra, eles começam a perder influência, e eles queriam de fato explorar as pessoas. E o que vai acontecer? Automaticamente eles vão convocar o governo federal para ir resolver essa questão toda, tá bom? Então vamos só retomar o slide. Ó. Então, os motivos: latifúndio improdutivo, não é? Ou seja, tinha grandes seções de terra que não produziam alimentação, né? Concentração de terra, ok? Descaso das elites e do governo com a população mais humilde, digamos, vírgula, tá? Ou seja, a população estava passando fome. E o que vai acontecer? Essa negócio aqui é a cena de um filme, tá? E que esse daí é o Antônio Conselheiro. Percebam aqui, ó, o sertãozão mesmo. Não é porque é sertão que é pobre, né? Mas ele estava conseguindo organizar aí, de fato, a vida dessas pessoas. Por fim, deixa eu só voltar aqui. Por fim, Canudos resistiu bravamente, né? Hoje não se pode visitar os restos da cidade porque ela já foi toda submersa, né, em função da usina de Paulo Afonso. Só que o que vai acontecer? Eles criaram uma outra cidade para que as pessoas pudessem ir para lá, tá bom? Canudos, no final, né, ele resistiu basicamente com velhos e mulheres, porque os homens mesmo, e crianças também, né? Os homens já tinham morrido, muitos, durante o conflito, tá bom? Vamos lá. E por fim, ele vai decretar estado de sítio quando ele sofreu um atentado pelo soldado Marcelino Bispo, ok? Então vai decretar estado de sítio e vai suspender diversos direitos. Aqui, nessa estrutura na República Oligárquica, o que nós vamos ter? O que é essa estrutura? Não é? O que fazia girar, o que fazia manter a República Oligárquica. Então nós vamos ter o coronelismo, ou seja, né, lá vindo da Guarda Nacional, onde que os coronéis eles vão determinar em quem as pessoas que são submissas a ele vão votar. Nós vamos ter as fraudes eleitorais, muitas mesmo, tá? De gente morta, né, que votava, votos a mais. A política dos governadores, que era justamente o quê? No seu estado, o governador ele tem que assegurar a eleição do presidente, a qual a chapa, né, está sendo formada. Então, de fato, era o quê? Os governadores tinham que articular os votos a nível municipal, para que os candidatos que fossem colocados para poder ganhar as eleições, que eles tivessem voto suficiente. E aqui nós vamos ter o arranjo político da política do café com leite. Minas Gerais. Na verdade, deixa eu apagar aqui, ó, e colocar lá dentro. Nós vamos ter São Paulo com o café e Minas Gerais com o leite. Ok? Então, nesse aspecto, eles fizeram essa aliança para que os dois se alternassem no poder.
Mas não quer dizer que tem que ser São Paulo e Minas, tá? É quem São Paulo apoiar, e geralmente vai ser um candidato próprio de São Paulo, e Minas Gerais também, quem Minas Gerais apoiar, tá bom? Mas não foi tão bonitinho assim não, eles vão divergir bastante. Aqui, ó, o Campos Salles, próximo presidente. O Campos Salles, ele vai conseguir o Food Loan. O que é isso? Ele vai conseguir um novo empréstimo perante os Estados Unidos, né? Um novo empréstimo, mais a unificação das dívidas. Ok? Então, de fato, ele negocia com os Estados Unidos, consegue um novo empréstimo e ainda, né, unifica todas as dívidas em uma só. A política dos governadores e do café com leite nós já comentamos. O convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté é uma coisa meio tenebrosa. Não no aspecto de crimes ou da morte de alguém, mas foi justamente o ponto em que, deixa eu só voltar aqui para mim isso. O convênio de Taubaté é o seguinte: o café brasileiro estava sendo um dos principais produtos de exportação do nosso país, só que a partir do ano de 1906 os preços do café a nível internacional começaram a cair bastante. Só que os produtores de café de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro não queriam nem saber. Eles queriam ganhar o mesmo tanto que eles ganhavam antes, tá bom? Então eles colocaram essa demanda para o governo. Eles se reuniram na cidade de Taubaté para ver o que poderia ser feito, tá? Então o que ficou acordado com isso? Se caso o preço começasse a cair muito, o governo compraria uma parte da saca, né, da safra, perdão, e aí, né, para que o preço ele não caísse. Então, portanto, qual que é a lógica disso aqui? Os produtores vão continuar produzindo o mesmo tanto, né, e cada vez mais, na verdade. O governo vai comprar, caso o preço caia, né, o governo vai comprar uma parte dessa produção toda, vai estocar, para tentar vender posteriormente quando, né, o preço voltasse a subir. Isso é o convênio de Taubaté. Se vai funcionar ou não, mais ou menos pela minha expressão, você já viu que não. Tá? Não em relação à venda, mas que o convênio de Taubaté foi utilizado, foi. Beleza? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Isso. Então, ficou claro aí em relação ao convênio de Taubaté? Vamos só pontuar quais foram os estados envolvidos. Ó. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Ok? E através disso o governo vai se comprometer a comprar sacas, né, parte da produção para o preço do café não cair. Vamos lá. Eu vou ter o Rodrigues Alves, né? Vai ter a revolta da vacina. Isso aqui é bom a gente colocar, né, pontuar. Ó, vai ser o Oswaldo Cruz, o sanitarista. Por quê? A população, né, principalmente no Rio de Janeiro, ela estava meio que, na verdade, não é que ela estava, ela nunca teve acompanhamento estatal. E quando o governo resolveu vacinar as pessoas, e na época a vacina era na perna, na coxa, tinha toda uma questão assim, de respeito à família e que a mulher não poderia mostrar o corpo. Então, quando chegar para vacinar as mulheres, de jeito nenhum, ninguém mexe na... Não, mas a perna não tem nada a ver. A mulher não vai tirar, ela não vai mostrar a coxa para você, não, tá? É o que hoje para nós pode parecer uma coisa absurda. Na época, né, pela moral e os costumes da época, os homens não aceitaram de jeito nenhum. E isso vai ser uma confusão danada no Rio de Janeiro, vão virar bondes, a cidade vai virar uma confusão que só, tá bom? Mas vai passar por isso. E aí vamos lá.
A questão do Acre é que o Brasil vai comprar o Acre por 2 milhões de libras esterlinas. Tá? O mesmo tanto que pagou para Portugal, pagou para ter o Acre também. Tá bom? Então, esse aqui é a anexação do Acre. Ok? Vai gastar com isso. Essa, Jordana, essas partes aqui são muito pontuais, então não tem tanta análise, é mais ou menos o que eles fizeram mesmo, viu? Vamos lá. Finalmente um mineiro no poder, que foi Afonso Pena. Pena que ele morreu, né, antes de terminar o mandato. É humor negro, como a gente fala, né, fazer piada com quem já morreu e tudo, mas é para que você consiga lembrar. Afonso Pena. Pena que ele não deu conta de terminar o mandato, que ele morreu. Tá? Mas o marco do governo dele vai ser colocar em prática o convênio de Taubaté. Então, enquanto presidente, ele vai comprar, né, parte da produção dos cafeicultores e vai estocar. E daí, na sequência, nós vamos ter o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha, né, a única coisa que ele teve condição de fazer foi ficar no mandato até convocar, na verdade não é nem convocar, para que as eleições acontecessem, tá? E aqui, de fato, nós vamos ter a primeira vez que nós vamos ter campanha pelo Brasil. Aqui nós vamos ter o Rui Barbosa com a campanha civilista, ele vai rodar o país, e o Hermes da Fonseca, que era o quê? Militar. Então, nesse sentido, o que acontece aqui, Jordana? Nós vamos ter aqui, de fato, uma disputa grande entre o Rui Barbosa, o mesmo lá do encilhamento, e o Hermes da Fonseca, o militar. Então, assim, as pessoas estavam muito bem servidas, porque né, já tinha certeza de que ele não tinha grande traquejo para a economia, e o outro, os militares no poder, que arrumaram encrenca com o Congresso o tempo inteiro. Só que aí entra quem vai entrar, o Hermes da Fonseca, ele ganha as eleições, viu? Então, o Hermes da Fonseca, ele vai fazer a política das salvações. O que eu acho engraçado com esses termos, com esses nomes, é o seguinte: não é que ele vai salvar o Brasil, ele vai salvar o governo dele, viu? Então, política das salvações é para salvar o próprio governo. Portanto, todos os governadores que eram contrários a ele foram substituídos, ok? Muito bom. Aqui nós vamos ter a revolta da Chibata também dentro do governo dele. Essa questão se deu através da Marinha. Tá? A gente precisa até pontuar isso aqui. Ó. Então, a revolta da Chibata, ela aconteceu... Deixa eu mudar a cor aqui, porque está muito vermelho. Em função da Marinha. Na Marinha, boa parte aqui, não é, dos marinheiros, né, dos soldados mesmo, vamos dizer assim, eles eram os de classe mais baixa, né, vamos colocar o termo certinho, marujo, agora eu não lembrei. Ó. Então, esses marujos, eles sofriam muitos castigos. E boa parte deles, dos marujos, eram oriundos de escravos recém-libertos. Eles tinham pouco tempo que eles tinham deixado de ser escravos e tudo, e estavam servindo na Marinha Brasileira. Só que, de um costume, se não me engano, lá de Portugal, da Marinha Portuguesa, em que qualquer erro, ou dependendo do que fosse, as pessoas recebiam chibatadas, e não tinha direito a ter cuidado médico, não. Receber chibatada mesmo e ficava por isso mesmo. E, só que o que acontece? Eles vão chegar um tempo que eles vão começar a se revoltar contra isso. Tá? Então, vamos só pegar aqui, né? O João Cândido foi o líder, só que antes dele também já tinha muita insatisfação. E eles vão tomar, né, navios, os encoraçados, né, Minas Gerais, São Paulo, e vão apontar para a cidade do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? O Hermes da Fonseca resolveu ceder. Só que, na prática, quando os revoltosos entregaram os navios, o que ele vai fazer? Ele vai voltar atrás na palavra dele.
e ele vai prender todo mundo, ok? E só uma coisa que eu preciso pontuar com você, que ainda dentro da revolta da Chibata, era justamente o que? O que eles solicitavam, tá? Então, o que os marinheiros, os marujos, eles queriam? Primeira coisa, fim dos castigos, né? Fim dos castigos. Outro ponto, melhores condições de alimentação e trabalho. Então, melhores... Opa. Isto. Melhores condições de alimento e trabalho, ok? E um outro que eu não posso deixar de pôr vai ser a anistia. Então vou colocar aqui, ó. Aí até fica mais visível. Eles buscavam também a anistia. O que é a anistia? É o perdão, ok? Então o Hermes da Fonseca, ele vai concordar e eles vão entregar os navios, só que ao entregar os navios, o Hermes da Fonseca desfaz tudo que ele falou. E aí, nesse sentido, tá, eles são presos mesmo, expulsos e muitos são mortos. Vamos lá. Outro ponto aqui vai ser a revolta do contestado, tá? Justamente em função das condições de vida, viu? Agora, o que eu não posso deixar de frisar é o seguinte: as pessoas tendem a comparar o José Maria, o Beato José Maria, com o de Canudos, perdão, agora me falha a memória aqui, o Antônio Conselheiro, tá? Então, assim, por favor, toma cuidado com isso, porque justamente, não é, o Beato José Maria não tem nada a ver com o Antônio Conselheiro, entendeu? Então, de fato, aqui, essa guerra do contestado, ela teve o quê? Ela começou lá no sul do Brasil. Vamos pontuar aqui, ó. Contestado, tá bom? Então vai ser, pegar aqui, pode ser. Vai ser no sul do Brasil. Ok? E aqui justamente por quê, não é? O motivo desse conflito se deu ao fato da construção de uma estrada de ferro, né, que vai ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. E quando acabou a construção dessa estrada de ferro, as pessoas elas vão ficar lá no sul do Brasil. Vamos só pontuar que eu estou falando do Paraná, né, Paraná e Santa Catarina. Agora deixa eu mudar a cor aqui, porque está ficando uma coisa muito clarinha. Então, ó, construção de uma estrada de ferro. Ok? Então, essa construção dessa estrada de ferro levou muita gente para o sul lá, só que quando acabou, essas pessoas começaram a viver em situação de miserabilidade, tá bom? Então, nesse sentido, quando essas pessoas começaram a passar fome, quem é que vai aparecer? O Beato José Maria. Por favor, não confunda com Antônio Conselheiro, tá bom? Então, ele vai organizar essas pessoas. E, de verdade, ele acreditava que o mundo ia acabar no ano de 2000, ainda bem que ele errou, né? E o que vai acontecer? O governo preocupado em controlar, né,
esse ímpeto desses revoltosos, vai de fato tentar fazer um acordo, mas depois de conflitos intensos e muitas mortes mesmo, né, e após o quê? 4 anos de guerra, vou até destacar isso aqui, ó, em relação à parte do... Espera aí, deixa eu pegar aqui a borracha. Ó, vamos passar marca-texto nisso, é muito importante. Ó, após 4 anos, né, vai ser assinado o Acordo de Limites do Paraná, Santa Catarina, né? E de fato o que vai ser feito, né? Eles vão pacificar o lugar, essas pessoas elas vão começar a ser expulsas, mas de qualquer forma marcou a história do Brasil, porque a situação de miséria, tanto no sul do Brasil quanto em Canudos, fez com que aparecessem esses líderes, é até bom comentar, líderes messiânicos, como se eles colocassem como o Messias, como o próprio Cristo que veio para poder ajudar essas pessoas. Então, de um lado, vou ter Antônio Conselheiro, em Canudos, e aqui no contestado, o Beato José Maria. Por favor, não confunda nenhum deles. Fato é que as duas manifestações elas vão ser duramente punidas e reprimidas, tá? Para evitar que, de fato, essa situação voltasse a acontecer e essa punição fosse exemplar. Tá bom? Aqui, a revolta do Juazeiro, né? O Hermes da Fonseca também trabalhou um bocado, né? A revolta do Juazeiro foi justamente uma questão pela disputa do poder. Né? Deixa eu só apagar aqui. Ó, isso. Isso na Bahia, né? A revolta do Juazeiro, onde que a família Accioli e o padre Cícero, eles tinham, na verdade, assim, a família Accioli, ela tinha muita influência, não é? Muito. E aí, só que quando eles foram tirados do poder, eles vão procurar o padre Cícero para poder intervir, e aí, nesse ponto, o padre Cícero, a princípio, se recusou, ele não queria se envolver com essa questão política, só que como a família, né, Accioli insistiu muito, ele acabou aceitando, tá? Então, de fato, essa revolta aí marca, tá, a parte do Brasil, e nesse sentido, quando o Hermes da Fonseca observa que está tendo essa revolta, ele vai tentar reprimir, tá? Inclusive, ó, nós podemos até colocar aqui dentro da revolta do Juazeiro o seguinte termo, estava até lembrando, vai ser a sedição, isso. Sedição ou revolta é a mesma coisa, tá bom? E aqui, na verdade, no Juazeiro vai ser aonde? No Ceará. Viu? Importante frisar isso daí. E nesse sentido, quando o Hermes da Fonseca troca os governadores, vai ter justamente essa questão. E aí entra o padre Cícero, o que foi visto como a Guerra Santa, ou seja, vão devolver para o comando aqui do Ceará, o que é a família Accioli. E no final eles conseguem, ok? Só que mesmo assim, muita gente vai acabar morrendo nesse conflito todo, tá bom? Então a família Accioli vai retornar ao poder lá no Ceará. Ok? Vamos lá então nos exercícios aqui de fixação. Ó, a Guerra de Canudos, na qual o exército brasileiro derrotou entre os anos de 1896 e 1897, os sertanejos baianos liderados por Antônio Conselheiro, ocorreu em meio a um delicado momento da vida política brasileira. Neste momento estava em jogo, então vamos ver, a luta contra a reação monarquista financiava os seguidores do Beato Fanático. Isso aqui é só, mesmo de pegar aqui vermelho, que foi melhor,
a luta contra a reação monarquista. Nós temos monarquia aqui nesse período, 1896 e 1897? Não, tá? Tanto é que o segundo reinado vai terminar em 1889, viu? Então não tem nada a ver de reação monarquista aqui. Ó. B. A defesa do poder da igreja, expressa no padroado, frente ao avanço da seita milenarista e messiânica. Quer dizer, então, que o Antônio Conselheiro é um líder milenar. Não. Tá? Messiânico sim, mas milenar não. Defesa do poder da igreja. Também não tem nada a ver. É uma questão política. Embora envolvesse, de fato, é uma questão de cunho religiosa, né? Religioso, só que mesmo assim não era por parte da igreja, e sim, não é? Por parte do Antônio Conselheiro. Então vamos ver. Letra C. O avanço ameaçador de grupos étnicos do interior baiano que propunham em questão um projeto civilizador da República. Gente, eu dou risada. Por quê? Um projeto civilizador, eles vão sair do Nordeste para poder, né, aculturar o país. Enfim, então sobre o que? Letra D, né? A disputa entre civis e militares pela direção do processo de consolidação da ordem republicana brasileira, exacerbada durante o governo do primeiro presidente civil do país, Prudente de Moraes. Ok, tá bom? Então, durante, né, a Guerra de Canudos, nós vamos observar essa tentativa de consolidação de poder do Prudente de Moraes. Tá bom? Ó, 2. A República da Espada estendeu-se de 1889 a 1894, com 2 presidentes militares, os marechais Deodoro e Floriano Peixoto. A partir de 1894, iniciou-se o período caracterizado pelo domínio das oligarquias e dos presidentes civis. O primeiro presidente civil, não é? Pós aí, justamente o Floriano vai ser quem? Vai ser o Prudente de Moraes, tá bom? Então os demais aqui errados. Então o primeiro presidente civil foi eleito quem? Prudente de Moraes, tá bom? Vamos lá. 3. Um dos governos mais conturbados da República Velha foi o do Hermes da Fonseca, certo? Durante seu governo, que tem início a Primeira Guerra Mundial, internamente ocorreram 2 fortes movimentos contestatórios, né? Esses movimentos foram, então vamos ver, Guerra de Canudos e Revolta da Vacina? Não. Guerra do Contestado? Sim. Guerra de Canudos? Não. Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, então vai ser o que? Letra D, né? Revolta da Chibata e Guerra do Contestado. Ok? Então é isso. Te agradeço a presença, a participação, minha amiga Jordana, espero que você tenha aprendido bastante. Conte sempre conosco aqui. Fique com Deus. Até mais.